Olá, muito bem-vindos, Carlos Vaz, Roberto Bacelar, nossos tutores, cursistas que representam todo o país. E lembrando que nessa edição o curso também está traduzido em Libras, a língua brasileira de sinais. A gente tem alunos surdos que acompanham esse curso e o Augusto está representando eles aqui. Bom, pessoal, muito bem-vindos. E o tema de hoje é no mínimo polêmico. A gente vai falar sobre política e regulamentação sobre drogas, questões contemporâneas no Brasil e no mundo. E para começar, a gente vai assistir um histórico dessa regulamentação com alguns marcos internacionais importantes. Vamos dar uma olhadinha? A comunidade internacional orienta a política dos países em relação à questão das drogas. Os governos dos países membros da Organização das Nações Unidas elaboram e aprovam as chamadas convenções, documentos com regras, deveres e obrigações a serem seguidas pelos participantes a respeito de um tema considerado importante. A ONU possui 3 convenções sobre drogas: a Convenção Única sobre Entorpecentes e a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, que definem as substâncias sob controle da comunidade internacional e as regras tanto para uso médico e científico como para evitar a comercialização ilegal. E a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que trata especificamente do comércio ilegal e das estratégias de colaboração entre os países. As regras e proibições, assim como a escolha das substâncias controladas ou proibidas, provocam muita discussão. Há drogas que, pelas propriedades terapêuticas, são comercializadas legalmente, mas têm uso e venda controlados, porque o consumo abusivo pode gerar dependência. Atualmente, para a ONU, os problemas que o consumo de drogas podem causar devem ser vistos pela ótica da saúde pública, dos direitos humanos e da coesão social. Alguns países têm alterado as regras locais para o usuário, ao colocar em prática medidas que tiram o problema do âmbito criminal e colocam o foco na saúde pública, com aumento da oferta de tratamento para quem está em sofrimento pelo uso problemático, sem deixar de combater o tráfico. Entram em cena políticas de redução de danos como forma de minimizar os problemas relacionados ao uso e de aumentar o índice de sucesso dos tratamentos. No Brasil, a Lei nº 11.343, que entrou em vigor em 2006, regula o tema e adota a estratégia de redução de riscos e de danos como instrumento que deve orientar a definição de projetos terapêuticos individualizados. Mas a maioria dos países mantém a criminalização tanto para o tráfico como para o consumo. Alguns adotam o caráter criminal da punição, mas sem a pena de prisão, ou seja, a chamada despenalização do uso de drogas. Em outros, existe apenas uma infração administrativa para o uso, sem a intervenção da justiça criminal, o que se define como descriminalização do uso de drogas. As experiências mais abrangentes de mudança ocorreram nos estados de Washington e do Colorado, nos Estados Unidos, e também no Uruguai. O consumo recreativo da maconha não só deixou de ser punido, como também o comércio foi legalizado e regulado. Nos Estados Unidos, o comércio é feito por empresas privadas. No Uruguai, o Estado vai ter o monopólio da produção e da venda da maconha. Existem também leis que regulam o uso medicinal de substâncias proibidas para uso recreativo, como morfina e maconha. Em quase todo o mundo, a morfina e seus similares têm uso medicinal liberado e regulado. Mais recentemente, grande parte dos estados norte-americanos e diversos países da Europa permitiram o uso medicinal da maconha ou, pelo menos, de algumas substâncias derivadas. Há vários arranjos possíveis. O resultado das experiências internacionais ao longo dos anos serve para o Brasil refletir sobre sua própria política sobre drogas. Muito legal, tivemos um apanhado aí do que está acontecendo no mundo, alguns marcos importantes, marcos históricos importantes. E eu começo esse debate perguntando para o Carlos e para o Roberto, do ponto de vista prático, essa mudança na lei brasileira a partir de 2006, O que acontece quando alguém é flagrado pela polícia, por exemplo, usando algum tipo de droga aqui no Brasil? O que mudou e o que está acontecendo hoje em dia? Bom, na nossa experiência na Defensoria Pública,
Jairo, a gente percebe que há um problema sério, porque essa nova lei de 2006, ao retirar o usuário de drogas, a pena de prisão para o usuário de drogas, tensionava, achava que com isso ia reduzir o número de pessoas presas e tal. Mas, na verdade, aconteceu o contrário. Eu fiz um levantamento entre 2006 e 2012, e enquanto a população carcerária brasileira cresceu 30%, a população carcerária envolvida em crimes relacionados ao tráfico, ela cresceu 200%. Uau. Né? Então, o que acaba acontecendo? É que a nova lei, ela não prevê a distinção entre uso de drogas e tráfico de drogas. Isso fica a critério do juiz. É o juiz que vai olhar a quantidade, a natureza da droga, como ela foi pega, né, flagrada, e com isso vai determinar. Mas, na prática, isso acontece na delegacia de polícia. Né? Então, conforme a cara do freguês, etc., a pessoa é enquadrada como traficante ou como usuária. Né? E acho que isso explica um pouco por que houve um aumento exponencial do número de supostos traficantes. Roberto, então a intenção não era essa, né? A mudança da lei tinha... Na verdade, como nós estamos num debate, é importante até que haja uma diferença de posicionamento. O meu posicionamento é diferente. O meu posicionento é de que foi fundamental a lei para distinguir o traficante do usuário. Eu era juiz criminal e, como juiz criminal, o que a gente percebia é que na lei anterior não havia distinção entre o usuário e o traficante. Algumas vezes a gente tinha certa dificuldade. Com a lei nova, ficou clara uma distinção, inclusive básica do direito, que era justiça restaurativa e justiça retributiva. O que a gente conhecia, pagar o mal pelo mal, justiça retributiva. Alguém fez o mal, vamos fazer o mal para ele também. Essa é a tendência do direito penal brasileiro. Com a lei de drogas, a nova lei de drogas, o que houve foi, o usuário não vai mais ser julgado pelo juiz criminal tradicional, vai ser julgado pelo juiz dos juizados especiais, com novos princípios e princípios de pacificação social, de reinserção social, de tentativa de reinserção familiar, de reinserção mesmo funcional em alguns casos. E aí mudou completamente a questão. Ao traficante, justiça retributiva, pagar o mal com o mal, aumentam-se as penas e pena privativa de liberdade, ou seja, cadeia. Para o usuário de drogas, não tem mais cadeia. Para o usuário de drogas, a justiça restaurativa, a tentativa de conversar, achar uma forma de advertir de uma maneira técnica para que ele possa entender e talvez mudar o seu comportamento. E em relação ao aumento do número de presos no Brasil, eu não vejo a relação que se faça direta entre a nova legislação, que é de 2006, e o aumento carcerário. Isso tem acontecido no mundo todo. Então, não me parece que onde não tem havido modificação da lei de drogas, também aumentou o número de presos. E, portanto, não me parece que isso tenha uma direta relação. Talvez tenha influência, como o Carlos disse, mas não vejo essa ligação direta. Para mim, a lei de drogas foi fundamental para separar traficante, investidor ou tráfico com penas graves, justiça retributiva. E o usuário de drogas com atenção especial, reinserção social, não aplicando mais pena privativa de liberdade. Só medidas socioeducativas para tentar fazer com que ele mude de comportamento, se ele quiser mudar de comportamento. Então esse também é um ponto fundamental que a gente vai poder discutir daqui para frente. A gente tem várias perguntas sobre esse tema, né, nesse bloco. Inclusive a gente vai começar então com a pergunta da Camila, né? Camila, que é nossa monitora, né? Eu gostaria de saber qual foi o impacto dessa mudança no sistema penal brasileiro. Tem a ver exatamente com o que a gente estava falando. Eu não vejo o impacto direto, né? O Carlos viu esse impacto direto pelas pesquisas que ele fez. Eu não vejo impacto no sistema penal brasileiro. Eu vejo até alguma coisa positiva, que os americanos, que são os que mais prendem no mundo, começaram a perceber que isso é muito custoso. Prender usuários de drogas, que lá para eles era uma coisa normal e corriqueira, hoje eles já estão refletindo um pouquinho sobre isso, já estão rediscutindo isso, se é necessário prender o usuário de drogas. Então eles estão mudando isso. E no Brasil, a mudança, me parece, fazer a grande diferença entre justiça retributiva e justiça restaurativa, e eliminando desnecessárias prisões, ou mesmo internamentos, quando na verdade nós não tínhamos a distinção, nem mesmo de usuário e aquele dependente. Porque tem pessoas que vão usar droga e vão conviver com ela e vão
passar a vida usando drogas sem causar alguma repercussão social ou um uso abusivo perante a sociedade, sem incomodar os seus vizinhos, sem causar algum mal. É possível que isso aconteça. Então, esse usuário que não causa tanto mal à sociedade tem que ser tratado de maneira diferente daquele dependente, que por entrar numa dependência e precisa sustentar a sua dependência, acaba perdendo o emprego com uso abusivo, tendo relações distorcidas e desestruturadas familiares e acaba então entrando numa escalada de violência. Para suprir a sua necessidade de uso de droga, ele acaba cometendo outros crimes numa verdadeira escalada de violência. Então, muitas foram as repercussões, mas para mim a fundamental foi distinguir efetivamente o traficante do usuário de drogas. Carlos, quer falar um pouquinho? Eu queria só acrescentar uma coisinha para a resposta da Camila, que é super oportuna a pergunta. Eu não sou contra a lei nova, eu acho que isso não ficou muito claro. Eu acho que foi um avanço. O problema é que, na prática, a definição de quem é usuário e traficante, como não existe uma definição legal, por exemplo, na quantidade, né, tantos gramas para consumo próprio. Acima disso, a pessoa é considerada traficante. Isso fica muito ao gosto do freguês, né? Muito ao gosto da polícia mesmo. E a gente observa uma lamentável discriminação nesse momento, né? As pessoas mais pobres, né, que são geralmente mais visadas pela polícia nos bairros periféricos e tal, geralmente têm um tratamento de traficante, né? Enquanto que eu acredito que as pessoas que estão na classe social mais confortável, digamos assim, a cor de pele, etc., têm aí sim um enquadramento um pouco mais razoável. Então, existe realmente um problema sério na prática da aplicação da lei, e eu acho que isso justifica que cresceu muito mais o número de condenados por drogas do que da própria população carcerária. Qual, então, é hoje a realidade das penas por porte de drogas nos tribunais brasileiros? Assim, vocês acham que essas penas que estão sendo aplicadas vão ter um impacto positivo na vida do usuário? Eu penso o seguinte, primeiro em relação àquilo que nós estávamos conversando sobre os critérios, né? Então, alguns países do mundo, como é o exemplo de Portugal lá, definiu, usuário é aquele que usa tanto, né? Eu não sei se esse tabelamento é bom, a gente tem que pôr um ponto de interrogação aqui e analisar, eu não sei, talvez seja, sem nenhum preconceito em relação a isso. Mas eu acho que o Brasil fez uma análise para saber se é traficante ou não, analisando as circunstâncias, o tipo de droga, as condições, a natureza, as condições pessoais da pessoa, os antecedentes. Ele usou uma série de fatores subjetivos e circunstâncias que podem talvez fazer com que a gente possa chegar a essa determinação. Não me parece que seja de todo ruim isso. Talvez possa melhorar, mas não me parece que seja de todo ruim. Então, dá para distinguir o que é traficante de usuário em relação a esse critério que nós temos hoje no Brasil. Em relação a essas outras polêmicas, né, o Brasil optou por aquilo que tem sido dito de despenalização, né? Tem alguma controvérsia jurídica, né, a respeito disso, mas não descriminalizou. Continua sendo crime, está lá no código, está lá na lei, mas tirou as penas privativas de liberdade. Criou outras penas e medidas alternativas, como advertência. Mas não é advertência não faça mais isso, não use mais droga. Não, é uma coisa mais técnica. Tem aqui os estudantes de psicologia que estão aqui, que vão saber o que é você trabalhar uma intervenção breve, uma possibilidade de buscar, dentro de um comportamento cognitivo-comportamental, uma mudança na pessoa. Atitude, ele mesmo percebeu o que está acontecendo, conversando sobre prós e contras, sobre o uso da droga, qual que era o seu projeto de futuro. Então é uma advertência diferente. Nós juristas vamos ter que começar a ter uma visão transdisciplinar, vamos ter que transitar pelas disciplinas lá para conhecer um pouquinho de antropologia, filosofia, psicologia, antropologia, para poder entender um pouquinho o que é essa advertência. E depois, frequência a cursos, que pode ser sobre drogas ou não, são tipos diferenciados de medidas que evitam a pena de encarceramento, a pena de prisão. Então, me parece outro ponto positivo dessa lei. Até 2002, quando nós éramos juízes criminais, nós não tínhamos alternativa. Chegava lá o usuário de droga, classificado pela polícia, e você tinha que tocar o processo desse jeito, numa vara tradicional. Hoje, pela nova lei, juizados especiais, a gente tem mecanismos consensuais, formas alternativas de poder trabalhar isso com mais efetividade, né? Sem pena, mas com mais efetividade. Então, me parece que houve um grande avanço na lei sobre drogas. Eu vou
logo radicalizar, porque eu sou a favor da descriminalização, né, progressiva, controlada, com projeto do uso de drogas. Eu acho que o crime de tráfico de drogas, na verdade, se você for olhar, ele é um comércio ilícito apenas, né? Não existe uma vítima como ocorre com o roubo, que a pessoa, sei lá, encosta o revólver e passa a carteira, o celular. Não existe, né? Existe uma relação comercial. E tem mais uma coisa, pela quantidade de presos que vai aumentando de traficantes, supostos traficantes, a gente percebe que esse é um mercado que tem muito consumidor, né? Então, o Brasil fica fingindo, né, que de um lado tem os terríveis traficantes, que são, né, demonizados, e do outro lado uma sociedade tadinha, né, que é vítima do tráfico. Se fosse assim, não ia ter tanta demanda. Mas tem muita demanda, não só por maconha, né? Cocaína é uma droga mais cara, e a gente sabe que é usado pela classe média, né? Também anfetaminas, né? Ou nas festas também, algum tipo sintéticos. Existe muita demanda. E eu acho que o direito penal não serve para isso, porque não existe um conflito ali. Existe uma situação de saúde pública, até concordando em parte com o que o Roberto falou, né? Uma questão social, uma questão comportamental. Nessas alturas, um psicólogo, né? Uma pessoa da área de saúde, etc., é muito mais importante do que um jurista. Mas o Brasil se acostumou a, quando existe um problema, vamos botar no Código Penal, vamos prender, ou vamos colocar a justiça criminal no meio. Então, eu acho que a gente devia realmente passar para um outro estágio para lidar com o problema. Há necessidade de mudar essa cultura. Nós temos que melhorar, temos que aprender. A questão de drogas não é só uma questão jurídica, como o Carlos falou, é muito mais uma questão de saúde, mas é também uma questão política. Tanto que política, que há posicionamentos, eu sou contra a descriminalização. Carlos é a favor, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão local. Não dá para querer comparar países desse tamanho, que não tem a menor noção do que é o Brasil, e dizer, aplica lá que dá certo. Não dá certo. O Brasil, como você falou, já é um país continental, tem características socioculturais totalmente diferenciadas. Nós temos aqui pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Espírito Santo, lá do Pará. Imagina, eu quero um remédio e com esse remédio eu vou resolver todas as questões brasileiras. Não é assim. O Brasil, nós temos que ir com bastante cautela, mas temos que estudar muito, temos que nos preparar, porque nós não estamos preparados. Os operadores do direito, os operadores da saúde precisam se capacitar também para poder enfrentar esse problema grave. Vocês viram que o tema é mesmo polêmico, a gente tem opiniões, né, divergentes aqui mesmo, né, no estúdio. E assim, a gente tem um instrumento melhor, sem dúvida nenhuma, que é uma lei mais atual, né, que talvez possa ser melhorada, talvez possa ser melhor aplicada, e um tema complexo, né, que envolve aí diversos setores da sociedade.